TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós vamos falar de um filme aí, né, mais uma adaptação em live action de mangá, de anime, né, que é o Oitavo Homem, um filme de 1992. Queria até uns rostinhos conhecidos aí, vamos contar daqui a pouco, certo, Senna? Certíssimo, Gil. E eu sou o Senna e eu acho uma sacanagem a gente pular os outros homens, né? E falar logo do oitavo. E o primeiro homem? A gente não vai falar dele? O segundo? E o sétimo, né? E o sétimo. Foi a começar do oitavo. Né? E o verdade, Júnior, o sucessor dele, o 9. TokuCast com o Diego, ele sempre corta a apresentação. E antes de apresentar ele, né, cara, ele já corta a apresentação, né? Eu vou sempre zoar. É que eu não aguento. É que assim, eu esqueço que tem uma... Não é bem uma ordem, tem uma estrutura. E aí eu esqueço, e pra mim é como se eu estivesse numa mesa de bar mesmo, entendeu? Aí a pessoa fala um negócio... Já virou assinatura, já. A gente já sabe que o Diego Amigo tá no cast assim, já nós já só o Diego tá no cast. Quem tá com a gente aqui? Não tem 8 homens aqui, né? Nós estamos só em 5, né? Mas quem são os outros 3 homens que estão conosco, ou 2, né? Que já sabe que o Diego tá aqui, pra falar desse filme. Eu ocupo uns 4 slots de personagem, então acho que dá pra somar aí. Então se for contar comigo aí, tem 15 homens aqui, cara. Bom, vamos começar por ele, né, que já queimou a largada aí, o nosso querido Diego Ramiro. Hello, everybody! Eu tenho um problema, gente, todos os ouvintes aí do TokuCast, eu não aguento, entendeu? Fora que a bancada é engraçada também. Então assim, se vocês fossem chatos, extremamente boring, eu não ia falar nada, entendeu? Mas vocês mandam umas pérolas aí que eu não aguento. E assim, ao assistir Eight Man, que vamos falar hoje, eu também me perguntei, será que alcançamos um novo patamar de ruindade aqui no TokuCast? Que antes era de Micadroid, e agora? Será que será de Eight-Man? Vamos esperar as considerações finais, calma. Será? Calma, jovem. O cara adianta a abertura, quer adiantar o encerramento. Agora já quer fechar o TokuCast. Eu terminei, né, o cast também. Um grande abraço pra vocês, fiquem com o Edinho, valeu aí. Obrigado, Edinho! Estamos com ele também, nosso querido Unlooper. Olá. Eu tava aqui no mute, mano, rachando o bico com o Diego, pelo amor de Deus. Eu não vou ser o único que vai achar esse filme uma bomba, esse final alternativo de Jetman, vocês já vão entender por quê. Mas, cara, mano, o cara não ganhar nem atestado porque morreu ali no cumprimento do dever, e ainda ganhar um filme com essa qualidade é pra querer morrer mesmo. Como diria o Gugu Liberato, é muito triste. E fechando aqui o nosso time de especialistas em humanos modificados, estamos com ele, Thiago AP. Mas peraí, como assim? Não era o cast do filme do Robocop, não? Prepare-se para conhecer um novo tipo de policial. Um super tira, metade homem, metade máquina. Ele não tem nome. Ele tem um programa. Ele é um produto. Robocop, o policial do futuro. Próxima segunda, em tela. Aqui já a gente fala desse. Sem problema, não. Era melhor do Robocop, né? Não, sem dúvida, mas me chamaram aqui pra fazer o cast do Robocop, por que tá? Porque qual que é essa história aí de Eight-Man? Mas a gente faz aí, é o Robocop da Shopee. Ah, não, de novo não. Azuma-san, não! Parece que foi tanto tempo atrás. A noite em que descobri que o homem que eu amava não era um ser humano. Azuma-san, por que você nunca me disse que era o oitavo homem? Não confiava em mim? Ou será que você também não sabia de nada até então? Foi por
isso que você desapareceu para sempre? Porque o choque da descoberta de que você era um ciborgue foi demais para você? Oitavo Homem, o policial do futuro. Eighth Man, né, o Homem 8, ou no Brasil como ficou o Oitavo Homem, né? Ele começou como um Oitavo Homem, né? Ele é um mangá, ele também é um anime, ele foi criado em 1963 pelo escritor Kazumasa Hirai e pelo artista Jiro Kawata. E é considerado aqui o primeiro super ciborgue do Japão, antes até de Kamen Rider, né? Que era do Shitaro Shinomori, que no mesmo ano ele criou inclusive Cyborg 009, né? Supostamente seria uma expressão pro Robocop, vou falar também daqui a pouco sobre isso daí. E o Eight Man, na verdade, é uma expressão para um monte de ciborgue no Japão, né? Porque Kikaider veio depois também, Metalder vem depois, entre outras coisas aí, né? É incrível isso, né, cara? Como um precursor, né, na publicação original, tanto no mangá quanto no anime, que os dois estavam ali na mesma época, né, sendo serializados e ao ar, nunca teve uma adaptação que fosse de acordo, né, que fosse, sabe, à altura, né, de uma obra tão referenciada, de uma obra que gerou tantas outras inspirações e tal, né, mas eu tô triste por antecedência já. Isso, porque ele foi bastante ousado, porque na época, quem era o mangá ali, a história de sucesso envolvendo robô, era o Atom, né, era o Astro Boy. E ele foi criado justamente para meio que tirar esse trono do Astro Boy e criou todo aquele conceito, né? Um novo gênero de ciborgue modificado e tudo mais, mas como o Diego falou, né, mano? Infelizmente nunca foi pra frente uma coisa mais à altura dele. E eu queria, antes da gente entrar na criação do mangá do anime para poder chegar no filme, deixar uma coisa, contar um pouquinho dessa parte de ciborgue, né? Porque tem Asimov, tem o Astro Boy, né? Tem o Osamu Tezuka, tem essa parte de ter robô, de ter ciborgue, é uma coisa que já tava meio que já rolando na cultura pop ali, né? Porque um ciborgue, né, ele é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, né, ao mesmo tempo. E ele é um termo que ficou muito popular nas obras de ficção científica, só que esse conceito de mistura de homem-máquina, né, ele acabou sendo difundido bastante pela ficção científica até antes da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Em 1843, o Edgar Allan Poe, inclusive Edgar Allan Poe tem livros fantásticos aí, né? Inclusive de thriller policial. Ele descreveu um homem com prótese, né? Num conto The Man That Was Used Up. Em 1908, o Jim Delahire criou o personagem Nyctalope, que é considerado um dos primeiros super-heróis aí, em uma novela que eu não quero pronunciar o nome, mas é Le Homme qui peut vivre dans le que eu não sei se eu falei certo. Claro que não, porque eu não tô frequentando o francês Go. E o Edmund Hamilton criou, né, exploradores espaciais com uma mistura de partes orgânicas e mecânicas em uma novela chamada The Comet Doom, de 28. Eu citei só alguns aqui, tá? Tem outros também, mas esse conceito de cyborg já existia, ele não é novo, né? Mas aqui é legal citar porque o formato da criação do Oitavo Homem e o contexto dessa parte policial também acaba sendo usado muito na cultura pop mais pra frente, né? Ele tem uma linha de história muito peculiar, que é essa questão de morrer, de colocar o cérebro que acabou de morrer num corpo, e esse corpo ele tem partes metálicas, e aí a partir dali ele segue adiante a vida dele, só que sem memórias, entendeu? Mas ele tem uma vida. E aí, de pouco em pouco, ele vai também aprendendo com humanos, porque ele tem essa parte de inteligência que vai absorvendo dados, né? Então, essa história muito clara, ela origina outras coisas dentro desse contexto policial, né? E isso é legal que o Gil tá puxando, porque se a gente traz aqui para os anos 80, todo mundo fala que, Giban é cópia de Robocop. E aí pega que, Robocop é cópia, é inspirado no Oitavo Homem. Só que o próprio Oitavo Homem já tinha as suas inspirações. Então, não quer dizer necessariamente que uma obra é cópia de outra. Uma obra tá utilizando uma ideia, né? Inclusive, você puxou o Astro Boy no começo, assim, né? A gente vai falar depois sobre os personagens, né? Mas tem um outro personagem que lembra muito a origem do Astro Boy, né? Porque o Astro Boy, na série original, tem um professor lá, o professor Tema,
que ele tem um filho, né, que é o Tobio, que morre, e ele cria o Astro Boy baseado no corpo, né, do filho dele que faleceu, né. Apesar de não usar o corpo, né. E tem um personagem que é exatamente isso, né? O cara perdeu o filho. O Astro Boy não é um ciborgue, né? Não, ele é um robô. Ele é totalmente robô. Ele é feito meio que pra substituir o filho do cara, né? Aí aqui o mangá ele foi publicado pela Weekly Shonen Magazine de 63 até 66. Teve a série animada também, que é também dos anos 60, né? 63 até 64, mais ou menos ali. Essa primeira série animada, que eu acho que teve outras, né? No Brasil, a série chegou no fim dos anos 60 na Rede Globo. Foi um dos primeiros animes aqui no Brasil, tá? E só que, cara, era a época que comprava anime editado lá nos Estados Unidos. E aí vocês já sabem como é que funcionava aqui, né? Também teve, acho que a OVA de 93 aí, que foi exibido no Multishow, cara. No Multishow passava... Tinha uma época que o Multishow passava um negócio mais legal de madrugada, né? Não passa mais, né? Eu lembro de assistir a Locomotion. A Locomotion tinha um monte de anime da hora. O desenho original ele passou lá na Glóbulo. Então, e o que eu ia comentar é que essa animação de 93 aí, que é o Eight Man After, eu não tenho exatamente qual estúdio que fez, mas o traço ele é absolutamente igual àquela animação do meio dos anos 90 de Street Fighter, que a Chun-Li luta com o Vega, que até hoje aparece nos meus stories aí, que é uma puta de uma animação, é o mesmo traço, cara, o mesmo traço. É o Street Fighter 2 Victor. É o Victor, é isso mesmo, o 2 Victor, é isso mesmo. Esse é bom. Eu nem gosto de anime, mas eu gosto desse. E essa animação aí de Eight Man, de 93, ela é boa porque eu tenho quase certeza que é o mesmo estúdio. Eu não tenho certeza absoluta, mas... E o anime é tão velho que passou na Globo no final dos anos 60, né? E o estúdio foi Cine Castro. E olha como é que o Isaac Bardavi é velho. Ele que dublou o Dr. Tani lá. E esse anime original aí, aparentemente, ele é bem popular nos Estados Unidos, né, cara? Ele foi bem popular lá, fez bastante sucesso lá. Interessantíssimo. Mas eu dei uma olhada nele. A animação de 93 eu assisti, mas esse mais antigo eu só dei uma olhada. E ele é um pouco datado pra gente, né? Você tem que gostar muito do material fonte pra você pegar e assistir todos os 50 e poucos episódios. É bem isso mesmo. O mangá é muito bom, cara. O mangá é muito bom. E o interessante do mangá é que ele tem dois autores, né? Um escritor e um desenhista. Que tem aí algumas peculiaridades e alguns dark sides envolvidos, né? O escritor é o Kazumasa Hirai, que é um grande escritor aí, trabalhou em várias obras. Ele fazia toda a história, os diálogos e tudo mais. Ele tem uma série que se chama Wolf Guy, que tem uma adaptação live action com o Sonny Shiba. E o Kazumasa Hirai, ele também foi o escritor de Genma Taisen, que foi um mangá que ele fez em parceria com o próprio Shotaro Shinomori lá nos anos 60, que depois viraria uma das inspirações para Akira, né, pro Otomo fazer Akira. Um fato aí com o fato do Kazumasa Hirai é que quando ele criou o Oitavo Homem lá no mangá, lá na época, ele ficou pé da vida porque colocarem o lance de um super robô tecnológico combatendo só gangster, traficante de drogas ou o que quer que seja, foi ideia do editor. Ele não queria fazer aquilo, mano. Era uma coisa muito vagabunda pra um baita robô ter que combater. Ué, Inspector é isso aí. Exatamente. O desenhista é o Jiro Kuwata também, que trabalhou em adaptações de mangás de vários tokusatsu, né? Fez mangá de National Kid, fez mangá de Ultraman, Ultra Série. E ele tem umas particularidades meio bizarras aí que o One Looper tem mais detalhes aí. Fala um pouco sobre o Jiro Kuwata aí pra nós. Na verdade, ele infelizmente ele foi preso, né, porque ele lutava contra a depressão e tudo mais, e ele tinha comprado um revólver pra fazer isso. E a polícia, não sei como que foi que acharam na casa dele, né? Se ele foi denunciado e tal, mas ele foi preso por porte de arma de fogo. E aí Ok. O redator Jiro Kuwata foi encontrado. E depois disso, ele saiu, aí ele lutou depois contra o alcoolismo e tudo mais. Foi uma fase bem punk da vida dele, né? É meio que até diferente de assim...
posse de droga, o que quer que seja. O cara tá com uma arma em casa. E no Japão, né, é pior ainda, né? Porque lá o negócio com arma de fogo é muito pesado. Afinal de contas, como diz o Van Diesel lá no Velozes e Furiosos, aqui é o Brasil, né? Aqui até o tio do cachorro quente. Aqui é o Brasil. E o pior é que ele foi preso quando eles estavam no último arco do mangá, cara. Porra, é sacanagem, hein? Aí o Kazumasa Hirai teve que procurar vários outros artistas pra eles desenharem o final da história. Isso. Exato. Ou mandava, ou pagava uns papelzinhos, uns nanquim, pra ele desenhar na cadeia, que ele ia ter tempo pra cacete. Né? Bom. E depois que ele teve essa batalha com o alcoolismo, com a depressão aí, ele se converteu ao budismo, ele virou bem religioso. E aí ele acabou a vida dele fazendo trabalhos artísticos mais voltados pra religião aí. Bom, aí tem essa versão live action aí de 1992, Itomen Subete no Sabishi Yoru no Tameni. Seria, né, o oitavo homem. Em inglês seria For All Lonely Nights, né, que é por todas as noites solitárias. Eu acho que é isso, né? Ou então, se você for traduzir ao pé da letra, ficaria O Oitavo Homem. Essa versão é muito ruim. Vamos, calma, deixa pro final. Filme de 92, antes de contar a história do filme, nós aqui do TokuCast, nós adoramos falar um pouquinho do casting, das participações dos atores, porque a gente não só fala do filme porque tem Tokusatsu, mas porque tem muito nome conhecido aí, né, de quem curte o Tokusatsu mainstream aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Porque o Oitavo Homem, o detetive que vira o Oitavo Homem, o detetive Yokota, ele é o Toshihide Wakamatsu, famoso Black Condor em Jetman. Exatamente, já tinha morrido no final de Jetman e morre aqui de novo. E ele começa o filme morto praticamente, né, cara? Porque ele não, quase não fala, quase não interage, ele aparece mais em foto. Mas a cena dele, que ele tá junto com o detetive mais experiente, na chuva, e tem todo um tratamento em azul, entendeu? Eles estão com um cigarrinho, aquele sobretudo, aquele clima noir. Ali você fala, caramba, vai ser um filmaço. E ele tá nas melhores cenas, né? E eu separei, inclusive, explicando o que é noir aqui, porque o filme tem esse tom noir, porque esse filme de detetive, de investigação, soturno, o filme noir normalmente é preto e branco, né, tal, né? Mas ele é uma expressão francesa que foi designada por um subgênero de filme policial, né, cara? Aí você coloca o policial narrando, né, cara? O Tanaka narrando. Ele não só tem algumas características de narrativa, mas ele também tem umas características de ambientação, de mood, né? De clima. É soturno que fala, né? É isso que eu ia comentar. Eu não sei se foi a versão que eu peguei, né? Que eu peguei uma versão dublada em inglês, ripada de VHS. E o filme, ele é realmente muito escuro. Não sei se foi a versão que eu peguei que estava em qualidade baixa ou se o filme, de fato, o original também, a narração off também tem no original também, que eu perguntei pra quem viu, porque eu também vi o dublado em inglês. Anyone will tell you it's tough being caught. Here's what they don't know. It's twice as tough when you're part human, part machine. Tem a Satiko, que a Satiko Ayase era uma atriz nova e tal. Não vamos citar também muita gente, vamos falar aqui de 3 rapidinho, né? Um é o detetive Sawaki, que é o Daisuke Chima, que é o Red Falcon de Liveman, que faz aqui o parceiro do Yokota. Esse aí o chefe não gostava muito dele não, né? Que morreu, né? Podia ter feito o nono homem com ele, né? É verdade, né? Mas é que ele levou um tiro bem na cabeça, né, cara? Dentro spoiler. Apesar que, né, acho que não daria pra usar o cérebro e tal, então é por isso que descartaram. Não tinha muito pra onde correr. Aí, voltando aqui, 2 atores pra destacar, que é o ator que faz o Dr. Tannic, quem cria os ciborgues, né? Que é o Dio Shishido, e quem faz o Oitavo Homem, porque depois que o detetive morre, ele usa só o cérebro e ele ganha uma outra lata, né? Além de ter a forma Oitavo Homem dele, né? Que vira o Higashi aqui, né? O detetive Higashi. É o Kai Shishido, é realmente pai e filho, né? O Joe Shishido que tem Jedi Gay, que tem uns filmes aí, e o Kai Shishido, que ele é só o Orion lá em Kyurendia, ele faz o Capitão lá no Ultraman Max. Ele também faz, acho que, alguma outra coisa também, alguma outra série aí. O Taio Mendido também, né? O cara que trabalhou um bocado aí nesse mainstream que nós gostamos de falar aqui, dessas franquias Ultraman, etc. Mas é legal ver esses nomes do Tokusatsu, assim. É que nem você mandou pra mim em off, né? Que são os 2 passarinhos, né? Na mesma cena. O mais legal é ver a cena que tá na foto, assim, que são fotos, né?
Você vê o Ed Falcon e o Black Condor junto, 2 passarinhos de série diferente aí. E você sabe que eu vi umas reviews na internet e ninguém conhecia eles, porque eles não têm muito trabalho em filmes, né? E a galera falou assim, não tem muitos rostos familiares, tal, não sei o que, tal, porque o pessoal não tá ligado muito no meio tokusatsu, né? Então pra gente, a gente bate o olho e fala, fulano, o cicrano. Roteiro, Mitsunori Miyazaki, Junko Suzuki, e só separar aqui o diretor Yasuhiro Horiuchi, que é um cara que dirigiu aqui o Eight Man e tem vários soft porns no currículo dele, né? Eu acho que basicamente ele só tinha dirigido soft porn até fazer o Eight Man, que saiu um pouquinho, né? Que não tem uns com nomes bem interessantes, mas não tem nada a ver com o Brasil, mas Seifuku Uzushi, tem uns nomes legais. Eight Man poderia ser o nome de um coisa também, né? Poderia. Talvez seja 18 também, né? 18. 18 né? E pra finalizar aí os rostos conhecidos, né? Pelo menos pra quem se intera por Tokusatsu, não sei se vocês gostaram do design do H-Man, mas aquele traje ele foi feito, né? Ele foi modelado pelo Shinichi Wakasa, que é um modelador dos filmes do Godzilla ali da era Millennium, né? Ele faz os trajes dos kaijus da Toho naquele período Millennium ali, do Godzilla Nisei até o Final Wars. Ele já fez várias outras coisas também. Ele tava em começo de carreira no Eight Man? Você sabe disso? Não, ele já tem uma carreira desde os anos 80, cara. É que ele se mete em muita coisa mesmo, né? Ele tem umas paradas meio esquisitas no currículo, assim. Gente, vamos dar um plot aqui, né? Rapidamente, assim. A gente tem um detetive que ele é morto numa ação policial aí. E aí o detetive Tanaka tinha lá um amigo que devia uns favores pra ele, que é o Dr. Tani. Sabia que ele tinha um lance aí com ciborgue, com esse tipo de atividade de estudo. E ele leva o corpo do amigo lá, do subordinado ali, né, do detetive Tanaka. Seu amigo foi baleado. Aí você fala assim, não, peraí, eu vou levar ele pra servir de cobaia para experimentos de um cientista maluco. Mas eu achei interessante que a explicação, apesar de simples e rápida, do Tanaka foi legal. Falou, pô, cara, ele fala isso, se não me engano, né? Eu sei que eu tô errado, mas, pô, gostava do cara aqui, eu sei que o outro pode salvar ele e leva ele, assim. Eles estavam super juntos atrás de um drug dealer, né? Do traficante. Um mafiosão lá, né, cara? E também ele sabia da índole do doutor, né? Esse que tem um negócio também. O doutor, pra ele, era uma pessoa confiável. O Yokota, né? Yokota, acho que tô falando com T, mas com D, né? O Yokota, ele protege o Tanaka, né, cara? Ele se joga na frente do Tanaka na hora que o cara passa atirando, né? Então criou essa relação, né, de dívida e sentimento, né, cara? E o Tanaka não pensou 2 vezes, fez isso aí, levou. E aquele negócio, ele deu certo, mas não é mais o Yokota, né? É só o cérebro do Yokota que foi salvo. Na verdade, né? Não sobrou. É um outro ser, é uma outra parada. Muito parecido com o cara do próprio Robocop mesmo, né, cara? Muito parecido com o próprio Robocop mesmo, né, cara? Eu lembrei de Ghost in the Shell primeiro, porque ele é realmente um fantasma numa casca, né? Mas nessa daí que já leva pro lado, a coisa mais bacana do filme, que é esse fio de roteiro que tem, porque nesse meio dessa bagunça, a gente descobre que o Dr. Tani, ele já tinha feito um ciborgue antes, né? E é o filho dele. O filho dele tinha morrido num acidente, era um jovem rebelde, estava no mundo das drogas e tal, e ele ressuscita o filho dele, só que o filho meio que achou egoísta isso do pai dele, porque ele queria morrer mesmo. O pai dele traz ele de volta, aí ele começa a matar pessoas e leva lá pro pai enterrar. Valeu, ó, aqui, ó. Nossa, tá bom, e é bizarro, né? É muito bizarro. Só que ele não queria ser um robô, um ciborgue, né? Basicamente, parte pro que o Tanaka também virou, que ele virou um ciborgue contra a vontade. O Tanaka não, Yokoda. O Tanaka é o velho. Isso, perdão. E deixa muito o H-Man com uma cara ali de primo pobre do Blade Runner, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Eu sou humano, eu sou um ciborgue, eu sou o quê, né? Dentro dessa proposição aí, ele pega o cérebro que acabou de morrer, que ainda tá pulsando ali, coloca num invólucro que ele desenvolveu, entendeu? Que é o ciborgue. E aí, a partir dali, ele apaga. Quando ele tá programando ali, ele fala, não, eu apago tudo pra ele não lembrar quem ele era. Só que a partir dali, ele vai angariando dados dali pra frente.
Só que esses experimentos, eles também não eram totalmente conclusivos. Então, vira e mexe, ele tinha flashes. Coisas lembravam ele, entendeu? Da vida que ele teve. E aí o doutor fala que não pode isso, porque esse fantasma que volta à tona, essa desordem no meio de uma ordem, entendeu? Acaba estragando todo o sistema. Então ele tem uns lapsos, assim, ele tem uns momentos que perde toda a força, né? E isso acabava estragando, né, o experimento, né? Aquelas memórias antigas. É importante lembrar que essa discussão interna de sou humano, não sou mais, cara, desde o Pinóquio essa parada tem aí, né, cara? Sempre tem essa discussão aí interna, a gente vai ver, inclusive, em todos os personagens do Shotaro Shinomori depois. Essa mesma discussão aí, nessa mesma briga interna do que eu sou agora, né? Tem até uma cena muito engraçada, né, no filme, que ele tá lembrando de algumas coisas, ele tá triste, é um ciborgue triste. E aí a cena fica tipo 5 minutos com ele triste andando. O filme é lento, né? E o Ken, que é o filho aqui, né? O primeiro ciborgue, ele fica também com ciúmes, porque o pai acertou os erros com o seguinte, né? E agora uma coisa que eu achei interessante é que assim, olha que loucura, né? O Dr. Tani, ele salva o Yokoda e transforma ele no oitavo homem aqui, né? Que ele chama no nome dele como detetive, que é o Higashi. E a forma do Higashi full pistola, né? É o uniforme do oitavo homem, né? Com 8 no peito, né? Bonitão. A do filho, ele vira o Duende Verde lá do Espetacular Homem-Aranha, né, cara? Ele vira a mistura do Duende Verde com o Eduardo Mão de Tesoura. Eu ia ficar puto com meu pai também, cara. Você tá tirando aqui, né, velho? Não me deu nem um capacete legal, né? Nem um capacete legal, pô. Nem um númerozão. O capacete faz aqui, sentido, cara, porque a cabeça deles é o ponto fraco, né? Então tinha que ter um capacete mesmo. Bom, aí acontece isso e eu acho o Tanaka um safado. Ele cria um departamento de polícia fictícia, ali, um private detective, né? Um agente detetive. Ele coloca o Red Falcon lá, que era o melhor amigo do Black Condor, pra trabalhar junto com o oitavo homem. E ele sabe que ele é um ciborgue, só não sabe que ele é o Yokoda, que tem o cérebro do Yokoda. Tanto que ele ainda zoa, né? Quando o robô fuma, né? E coloca de secretária a ex-namorada, velho. A viúva do cara, velho. Ele mesmo fala que foi uma burrice. Não foi legal isso aí. Mas realmente é uma sacanagem, né? Inclusive, no filme, talvez o Thiago e o Anuper aí que conhecem o mangá podem falar, é daí que vem o oitavo homem, né? Porque ele explica que existem 7 divisões na polícia, né? Pelo que eu entendi na explicação do filme. E é criada uma 8ª divisão, por isso que ele é o oitavo homem, né? E coincidentemente ele tem um 8 no peito, né, cara? É que 8 no meu planeta significa esperança. No meu mundo significa esperança. Na mesma praça. Muito bom, velho, muito bom. Peraí que agora fudeu, peraí. Eu tô dizendo, chefe, era o oitavo homem, sim. Eu também vi o cara. E ele não é tão difícil de reconhecer. Ele usa uma roupa esquisita com um 8 enorme no peito. Fala sério? O oitavo homem? Ei, tô falando sério, vovô. Era ele. E assim, não tem muita história, né? Eles estão atrás ainda dos mesmos mafiosos, né, cara? O Red Falcon quer vingança porque mataram o amigo dele. Ele se lasca que morre, né, cara? Aí tem dos mafiosos parece o Tripa Seca do Chapolin. É verdade. Verdade. Tem essa parada dele começar a recuperar um pouco das memórias também e tal. A namorada dele, a secretária, não serve pra nada, tá lá largada só pra ser a menina em perigo, a mulher em perigo em um momento, né, cara? Ela cai, no roteiro todo ela cai. E tem uma hora que o oitavo homem já não é nem mais o protagonista. O protagonista, ele é o Ken, né, cara? Querendo destruir o oitavo homem por, pela ciúme, né? Pra poder provocar o pai. E até acarretar neles tentar se unir com os mafiosos. E que não adiantou porra nenhuma, porque eles conseguiram acabar com os mafiosos também. Graças à ajuda do próprio Ken, ó. Que, né? Teoricamente foi ajudar o mafioso a destruir o oitavo homem. E aconteceu o contrário. Pra chegar no final numa luta no cemitério a lá Sérgio Leone, tá ligado? Mas é que ele queria morrer, né? Pra mim, no final, ele até deixa, né, o cara dar o golpe na cabeça dele, né? Então, ele queria morrer, né, de toda forma. Mas até fazer isso aí, ele faz ele matar a namorada, não faz? Eu acho que ela morre, não morre?
Não, ela não chega a morrer, ele só domina. Ele domina o corpo dele lá. Depois não e aí aparece ele mais ela, velho. É porque o filme acaba. Ainda bem. É porque o filme acaba. Mas tem só duas pessoas no carro, velho. Tacaram a mulher pra trás, velho. Pra mim ela tinha morrido, hein? Pra mim ela tinha morrido ali. Ué, como não fala, mas agora que você falou do carro faz sentido. A gente quase não perde tempo pra falar de história de filme e de série aqui, né? A gente sempre fala muito das curiosidades, né? Nosso papo off aí, cena, Diego. A gente fala muito das curiosidades, né? De produção e tal. E às vezes a história do filme, da série, a gente não toma tanto tempo. Esse que a gente parou pra tomar um tempo, não tem muita história, né? Acabou. O filme é esse aqui. Não, ela é simples, entendeu? E aí a gente fica mais na execução. Então, assim, a interpretação, o clima, a direção. Porque no roteiro, nessa 1h20 e pouco de filme, que ele é um filme curto, ele vai do ponto A pro ponto B. E se você tirasse ainda meia hora do filme, você faria um favor pro filme. Porque tem umas cenas bem aleatórias, dá né? pra assistir em velocidade 2. Mesmo assim tava lento, né? Outra coisa. Se você vai ver o filme querendo ver a luta de super-herói, esquece. É 5 minutos de filme. Cara. Ou menos. Né? No final ele quase não se transforma, né? Nada. Praticamente o plot todo é isso que você falou. É basicamente ali, o detetive assassinado virou um ciborgue, ok. E depois eles ficam indo atrás de uma gangue, uma traficante de droga. Acabou, é aí que tinha que colocar várias sequências de ação, outros personagens, subplots, assim, e isso não tem no filme. E quando tem sequências de ação, eles tentaram só confiar nos efeitos especiais, é uma produção de muito baixo orçamento, com o elenco por trás das câmeras, assim, muito sem criatividade, inclusive. Eles não conseguem articular a limitação com efeitos especiais com saídas mais criativas, entendeu? Então eles têm ideias ali pra fazer a sequência de ação que não rola, não encaixa e não te traz adrenalina, entendeu? E eles poderiam colocar lutas. Luta é barato. Põe coreógrafo ali. Cara, e o oitavo homem vira coadjuvante pro plot do outro ciborgue com o pai dele lá, o Dr. Tani, o Dr. Chapatin, sacou? E é isso, velho. Eu particularmente achei do caralho aquela cena da luta do cemitério lá, que ele tá no meio do fogo, e ele dá aquele pulão e vai voando naquele fogo horrível. Mas ele puxa muito também, ele é uma boa adaptação do próprio anime dos anos 60, porque mesmo que tenha tido sucesso, o anime nos anos 60, o visual dele era muito fraco, se você comparar com outros animes que estavam sendo produzidos na mesma época. Não tô nem comparando ali depois. Na mesma época a gente tinha o Speed Racer. E você comparar o Speed Racer com os traços do Oitavo Homem, é um abismo, né? O filme acaba indo pra mesma linha. É obviamente barato, né? A única coisa empolgante em relação aos poderes do herói que a gente pode ver é a cena dele correndo. Porra, outro anime que teve uma adaptação ruim em live action também que você citou, parabéns. Também, né? Mas comparando com o Oitavo Homem, até o filme do Speed Racer deixa ele uma maravilha. Que isso? O Speed Racer tem o Matthew Fox como Corredor X. Isso é verdade. Só quem viu Lost sabe e o quinteto sabe quem é ele. Cara, e ele é um herói. Ele é um herói que o Robocop é melhor, né? Porque ele toma uns 2 tirinhos lá, uns 3 pipocos, ele já cai, né? Mas aí, vocês pesquisaram? É verdade, ele cai rapidinho, né? Com a proteção 0, né? Vocês chegaram a pesquisar, realmente foi influência pra Robocop? Ou só uma coincidência? É como a gente falou, né? São ideias parecidas. Um é cópia do outro. A gente não vai lá dar uma certeza disto, né? Cara, porque tem gente que fala que Gavan influenciou o Robocop por aí, velho. Vai saber, né? Muita coisa influência, né? Até porque, como eu disse lá no começo, o anime original ele foi tão popular lá nos Estados Unidos. Então, porque o Robocop rola a mesma coisa. Ele começa a lembrar da mulher, né? O Robocop o bom, né? Vamos ignorar aquela versão do Padilha lá que é ruim pra caceta. Eu tava torcendo na época que saiu pra ser bom, e aí eu assisti e falei, puta, que triste, cara. Adorei, achei muito interessante a ideia de manter a mão pra ser próximo ao público e tal, né? Mas eu vejo aquele Robocop com a mão de fora, eu lembro daquele comercial com o Kamen Rider Black RX, que faltava uma parte da fantasia, e o cara ficava falando assim, liga aqui no 0800 e tal, e ficava com a mão escondidinha assim, ó, porque faltava uma luva, lembra disso aí? Ele tem aquele dublador de PCC falso do programa do Gugu, né? Dá medo aquele comercial.
vamos para nossas considerações finais, então, para a adaptação em live action de O Oitavo Homem, de 1993. Vamos lá, Cena, roda aí a garrafinha aí pra ver quem é que vai começar a destilar o veneno. Vamos começar com ele, Thiago AP. Ah, cara, eu queria muito saber qual a droga que o pessoal fumou, porque nos anos 90, né, teve uma onda de filme de baixo orçamento, de gosto meio duvidoso, né? Teve o Micadroid, teve o Eight-Man, teve o Skull Soldier, né? Teve uma cacetada de filme meio esquisito assim, com gente boa envolvida, né? Então eu não sei se é o que rolou nesse período de tempo, mas o Eight-Man aí eu gosto muito do mangá original. O filme, ele é ruim, né, cara? Eu geralmente sou o cara que nunca reclamo de nada aqui, que não opino, mas esse aí realmente não tem como, né? Você foi a esperança agora, cara. Agora, depois de você é só ladeira abaixo. Tanto é que depois desse filme, né, a Ring Publication, que foi a produtora desse filme, faliu. A produtora faliu porque eles fizeram uma puta festa de lançamento desse filme e foi um fracasso monumental, assim. Inclusive, o produtor desse filme, que também era um dos produtores da Ring Publication, ele era um grande fã do Eight-Man, né? O que prova que fã nem sempre faz a coisa certa. Mas eu gostei da máscara. Achei legal. Achei que ficou parecendo fã-filme. E você, Looper? O próprio ator, o Joe Shishido, que faz o cientista velho, ele mesmo já falava que aquele filme é horrível. Ele dava essa declaração quando ele estava vivo. Não sei se dá pra dar desculpa do baixo orçamento do filme e a qualidade final que ele teve, porque o filme não saiu pra cinema. Ele saiu ali num evento no Tokyo Dome e teve aí, como o Thiago falou, né, teve uma puta apresentação lá, teve um mini concerto, teve o pessoal do filme tava lá dando coletiva e os caramba. Só que o negócio quase não teve gente. Ele bateu muito com o nome do filme, né? Que é Por Todas as Noites Solitárias. O negócio foi uma noite solitária mesmo, que foi ninguém ver. E eles gastaram maior grana com fogo de artifício, com laser, enquanto o negócio tava passando na tela. Mas eu acho que era pra distrair o pessoal do que tava passando na tela. Porque não dá, cara. É muito mal dirigido. Se você for pegar, a gente cita, 3 atores, é porque são as melhores coisas do filme. O Akamatsu, ele aparece, sei lá, 3 minutos no filme, a maioria em flashback, a melhor atuação do filme, junto com o Daisuke Shima. E de resto, é ladeira abaixo. A menina lá que faz a namoradinha era uma amadora, ela, se bobear, sei lá, primeiro e único filme dela. Cataram ela, jogaram lá no filme porque tava precisando de alguém e o bagulho não funciona. O Thiago gostou da máscara, eu não gosto, cara, mano. Aquele nariz fino dele, eu acho que é pra emular o traço do anime, meu. Aquilo é muito feio, meu. E não sei, como o Diego falou lá no começo, Micadroid foi vencido. Foi vencido. Chegamos nesse veredito. Eu disse que eu gosto da máscara, parece fã-filme. Justamente porque ela parece fã-filme, né, você gosta. Pobre. E você, senhor Diego Ramiro, como você começou, eu coloquei você por último agora. Então, e o One Looper, ele adiantou o que eu ia falar, que sim, Micadroid acabou de perder o seu posto, e a gente conversa tanto sobre adaptações e filmes, não sei o quê. Eu acho que fui eu que sugeri esse filme. Foi. E às vezes... Eu sou o culpado, gente. Então, se alguém for tacar uma pedra, é em mim. Eu acho interessante a gente colocar coisas também que não são tão boas, porque elas exercitam a análise do mesmo jeito que você observar coisas boas. Entendeu? É a mesma análise crítica que você usa pros dois, entendeu? Analisar coisa boa é fácil, né? Exato. Sabe? Então, e outra, tem atores e atrizes, entendeu? Pessoas que são rostos famosos. E aí você analisa e fala, caramba, mas o que deu errado aqui? O que poderia ser feito melhor? Porque tem uma ambientação legal, não é? E eu falei, caramba, existia um bom filme ali. Essa coisa do irmão, entendeu? Podia ser mais bem explorada ali também. Até a questão dele tá tomando uma vida dali pra frente. No anime, ele tem um relacionamento dali pra frente. Ele vira o Eight-Man,
Só que ele tá vivendo numa sociedade de humanos. E aí uma mulher gosta dele, aí ele constitui uma família, aí ele passa a ter memórias dali pra frente. E aí aquela memória antiga dele às vezes chega e começa a atrapalhar no dia a dia. Então tinha um filme ali mais complexo que poderia ser explorado e não foi, né? Então eu acho interessante também suscitar a discussão mesmo com filmes ruins, entendeu? Mas Mecha Droid perdeu o posto. E eu acho que esse é o pior filme que a gente fez análise aqui. Nos casts. Então eu dou um robozinho para 8-Man. Um homem, né? Você dá um homem pra ele. Um homem. E você, Gil? Rapaz, vamos lá, hein? Normalmente tento caprichar, né, no final. Mas Na pedrada. Mas vamos lá. O legal de falar do Oitavo Homem é que a gente fala de um clássico, né? Em relação a mangá, anime também é japonês, né? Em live action é muito ruim, né? Mas é legal falar do Oitavo Homem aqui, trazer um pouco desse contexto. Porque, cara, claramente tem influência. No Robocop eu não sei, mas, cara, tem no Kikaider, sabe? Tem no Metalder, tem no Giban, sabe? Tem influência. Clara, se não tem, cara, não pode ser, sabe? Então é legal pra gente entender um pouco mais, conhecer mais produções japonesas. Mas a adaptação de 92 é um filme ruim. Eu não achei que a gente fosse chegar aqui no TokuCast e conseguir superar a ruindade que foi Mecha Droid pra mim. Mecha Droid é um filme chato, um filme ruim. Assim como eu achei Gunhead um filme difícil. Skull Soldier, apesar de gostar muito do ator, do contexto da obra, também é um filme difícil, sabe? Até aquele filme da Lady Cop também, da Lady Battle Cop, não é um filme meio difícil. O Thiago falou uma coisa legal, que também pega, inclusive, Kamen Rider, aqueles Kamen Rider dos anos 90 lá também, o Jay, o Zetou, sabe? Também pega o próprio filme do Hakaider que a gente falou aqui também, sabe? Você pega uma geração de filmes do primeira metade dos anos 90 que parece que a galera enfiou o dinheiro no nariz, sabe? Não tinha dinheiro e tentaram fazer algo grande e conseguiram fazer algo bem difícil de assistir. O problema do filme não é que ele é mal filmado, é claramente um OVA, né? Mas ele é mal dirigido, ele é mal interpretado. Eu acho que a narração do Tanaka devem ter colocado pra salvar a ruindade do filme, gente. Sabe? Porque ele é um filme longo que não precisava ser longo. O personagem principal é horroroso. O protagonista... Não existe protagonismo pro protagonista, sabe? É muito ruim a construção desse filme. Talvez realmente seja o pior filme que a gente tenha... O pior filme que a gente tenha falado aqui no TokuCast. A pior adaptação de mangá, de anime, não, porque sempre vai existir Dragon Ball Evolution. Sempre vai existir Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas... Mas que tá no páreo, tá. Cara, eu também fiquei decepcionado. Gostei mais de estudar pro cast do que assistir o filme. Você que tá ouvindo a gente, não deixe de ver o filme por causa disso. Porque é uma experiência legal, tá? Mas vem Velocidade 2. E você, Senna? Olha, vocês podiam ter me dado essa dica da Velocidade 2 antes, né? Mas tudo bem. Acho que o filme traz várias discussões legais, que não são aprofundadas em nada, né? Porque o Diego falou que na série, no anime, ele namora uma menina na sociedade. Meio que rola, ele quase namora com a menina lá, né? Chega pertinho, vai dar um chamego ali e tal. Achei o filme extremamente escuro. Eu achei que eu tava assistindo um filme da DC feito pelo Zack Snyder, né? Muito, muito escuro. E, cara, é complicado. É que assim, eu vou citar um filósofo francês que uma vez falou um negócio que é o seguinte: não é porque é barato que tem que ser ruim, né? Então não é porque o budget é pequeno, né? Foi o grande filósofo Eric Jacan que falou isso no episódio do Alquimia. Não é que o budget é barato que precisa ser tão ruim também, né? Dá para os caras terem trabalhado melhor o roteiro ali, né? Os personagens. Tem uma cena que é só pra mostrar que o Tripa Seca é ruim, né? Que os caras estão lá quebrando metafetamina, sei lá o quê. Aí tem um que dá uma cheirada, o Tripa Seca mata um deles, assim, a troco de nada. Essa cena não acrescentou nada no filme, na história. Não sei porque o diretor colocou ela, né? É que só assim pra fazer filme, né? Mas é o que o Ju falou, assistam o filme. Tem no YouTube, tem com... Eu assisti com legenda em inglês, porque eu não consigo entender totalmente, mesmo estando dublado em inglês, pra mim é um pouco difícil.
Tem lá, assista e tire suas conclusões e volte aqui pra comentar. É que a dublagem também é meio ruizinha, hein, cara. Não é à toa que fala que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, cara. É ruim. E teve um crossover recente de Oitavo Homem com Cyborg 009, né? Em mangá. Pô, faltou o 007, né, cara? 789. Mas esse aí é bom. Esse aí é bom. Ah, mas isso eu tava até querendo falar lá no finalzinho. O James Bond, ele aparece no Oitavo Homem, no 20º episódio do anime. É o próprio James Bond. Aparece? Achei que o Gil fosse falar isso, mas não falou. Eu tinha guardado aqui. É isso aí, comprova como todas as mídias no mundo, né, tem alguma referência a 007. Isso comprova. É verdade, cara. Todo TokuCast, né, cara? Puta Mas merda. todo TokuCast, o Thiago AP vai falar alguma coisa do Shotaro Shinomori e o Gil vai falar alguma coisa do 007. Exato. Batata. E o Diego vai buscar alguma coisa no cinema chinês também, pô. É verdade. Ou mencionar o Sonic Shiba. É verdade. Nós temos já cada um pontinho já aqui. Um gimmick, pra... não. É, um gimmick. A gente não consegue esconder de ninguém as coisas que a gente gosta, entendeu? Vamos fechar aqui o nosso cast de Oitavo Homem. Vamos fechar aqui com nossas redes sociais, então, para vocês seguirem os demais projetos aqui da galera do TokuCast, tá bom? Luper, redes sociais do Almatoku? Toku no Instagram, no Blue Sky, no X, Twitter, aquela bomba voltou já faz tempo, então tamo lá também, né? E também colaborando aí com o tokusatsu.com.br na criação de shorts. Brevemente a gente vai estar lá pelo Toku Agora também, dando as caras por lá, todos nós, né? Então, apareçam, por favor. É isso aí, faltou o Jim aqui pra fechar o nosso Dream Team do Trash, né? O Dream Team do Trash. É. Diego Ramiro, fala que barco você tá aí pra galera esse final de semana. Ah, então, eu ando bastante no botequim, né? E eles estão com uma panceta lá agora, que, cara, dos deuses. E tá com aquele limãozinho, e eles estão dando também agora uma porçãozinha de azeitona sem caroço. E aquilo conquista, né, o botequeiro, né, médio. Então eu recomendo pra vocês me encontram ali no botequim, em Piraju. Vou usar o VPN pra pedir delivery. Vou usar o VPN pra pedir um delivery pra cá. Ele está lá no Oitavo Boteco. Oitavo Boteco. Thiago, redes sociais também, Arquivo Showa. Arquivo Showa no Facebook, Arquivo Showa Rider, né? E no Twitter, TH_0896 também, que ultimamente eu tenho postado bastante porcaria por lá. Sigam a gente lá no Twitter e no Blue Sky, né? @Tokusatsu. Siga a gente no Instagram também, TokusatsuBR. E, como sempre, agradecer também aos nossos ouvintes e os nossos queridos padrinhos. É isso aí. Comente aí no YouTube, comente no Spotify. Se você gostou, se tem algo a acrescentar, conta aí pra gente. Sim. Sobre o Oitavo. Inclusive, eu vou fazer uma corrente agora. Ó. Quem ouviu esse podcast tem que convidar 8 homens pra ir lá comentar no podcast. Não, convida 8 mulheres e 8 homens pra ouvir o TokuCast. 8 mulheres e 8 homens. E ganha o quê? Ganha um obrigado, né, cara? Obrigado hoje em dia não é tão barato, né? Não, vale uma muito, vez um cara me falou que o bom dia dele não valia 50 reais, não pagava nem o bom dia dele. Então, obrigado deve estar caro também. Gente, fogo, né? E nós todos aqui, nós 5, estamos também no Toku Agora, toda sexta-feira às 8 horas da noite, lá no Super Hero. E todo sábado, vocês já sabem, né? Tem aqui um novo episódio pra vocês do TokuCast. Mais uma produção aí pra conta, por amor à causa. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço. Fique com o Edinho. Don't leave, not again. O cara morreu e teve que voltar a trabalhar. Isso é uma sacanagem. Não, onde tá as horas de trabalho? E isso que o pessoal tava discutindo esses tempos da escala de trabalho, né? Ele tá a escala 7x1. Meus amigos me chamam de Black Condor. Pessoas como você me chamam de Oitavo Homem. Oitavo Homem. O pessoal discutindo o 6x1, ele trabalha 7x0. Sabe o que eu achei que faltou? A hora que ele morrer, falava, putz, de novo não, né? A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.